Olá, meu querido, olá, minha querida. É com muita alegria que eu venho mais uma vez compartilhar algo maravilhoso que o grande eu sou, o Pai Celestial, compartilhou a minha vida, a minha alma. E é uma coisa importante, né? Que ele, em todas as gerações, sempre compartilhou e sempre orientou que não basta sermos ouvinte, temos que ser praticante e temos que praticarmos ou praticar sobre a terra. Principalmente quando o próprio Criador traz uma orientação em sua geração, em cada geração sobre a terra. Uma das coisas que as almas vivem e não se preocupam, elas não vivem preocupadas, não buscam informações, não buscam conhecer melhor essa área, o tempo da moradia, né? Ou seja, todo ser humano, só para entender, a alma, né, é a essência, a característica, a parte psicológica do ser humano é a alma. E habitamos nesse corpo, né? Esse corpo de carne que nós conhecemos, e ele sempre pede para me lembrar nas minhas mensagens, ele fala aos meus ouvidos que temos que ter em mente que ele entra em decomposição. É um corpo preparado e ele é destinado a entrar em decomposição. Mas a alma, né, que habita nesse corpo, ela é aonde habita a essência, né, o grande eu sou, né, a parte do próprio Criador, né, onde encontra-se todas as características de toda a alma, de todo ser. Mas a alma, o ser humano em si, ele acha, né, que vai habitar para sempre nesse corpo, que ele vai morar nesse corpo para sempre. Ele trabalha em prol, ele age em prol, ele planeja, ele sonha, os desejos, ele sempre inclui tudo pensando que vai morar eternamente nesse tabernáculo, nesse santuário, nesse templo que chama corpo humano. Né? Um corpo humano. Eles trabalham para isso. As almas vivem pensando isso 24 horas. Elas esquecem que elas estão nesse corpo em um tempo provisório. Por isso que foi dito, não ajunteis tesouros somente na terra, onde a traça, o ferrugem corrói, mas ajuntais tesouros no reino dos céus. Ajuntais tesouro no reino original, o reino permanente. E milhares e milhões de almas não prestaram atenção nessa mensagem. Nem só de pão a alma viverá sobre a terra. Ou seja, existem os alimentos para o meu corpo, o santuário, o templo onde eu habito, e existe o alimento da minha alma, do verdadeiro meu ser. As almas também não vivem, não se preocupam sobre isso. E as almas vivem na terra como se fosse morar eternamente nesse corpo, mesmo tendo provas concretas dos limites já determinados e muitas vezes antecipados pelo próprio Criador, devido às atitudes e ações e situações que as almas praticam estando nesse corpo sobre a terra. E nós estamos vivendo um período, embora todas as gerações receberam e todos recebem tantos benefícios como as disciplinas, correções, nenhuma será tratada diferente da outra. O Pai é maravilhoso, ele não tem acepção de pessoas, ele nos ama, ele tem um amor muito grande por todas as almas, mas no reino dele, dentro da formação do próprio Criador, não existe ninguém privilegiado. Por isso que o conhecimento, por isso que ele fala o conhecimento da verdade vos libertará, conhecereis a verdade. Então você buscar a verdade, o correto, o certo, buscar a própria verdade é o segredo da vida. E toda alma que procura, que busca essa verdade, que busca o seu Criador, conhecer a verdade para praticar, para viver, para ser uma luz, uma testemunha, uma referência, ele se revela, ele manifesta nessas almas. Mas ele sonda o coração, ele prova o pensamento, ele sabe tudo, sabe todas as coisas. E uma das situações que as almas vivem na Terra, a maioria, 99%, 24 horas, é pensar. Essa é gravíssima. Que o próprio Criador não sabe o que você está pensando, não sabe o que você está fazendo, não conhece as suas atitudes, não conhece as suas ações. As almas pensam que o Criador não está vendo. Por quê? Porque as almas não veem ele fisicamente.
Aí elas vivem de uma forma, como, principalmente quando não tem ninguém vendo, quando está num local fechado, ou seja, no escuro, à noite. Elas têm em mente que ninguém está vendo, que não existe um ser superior, o grande eu sou, o Criador, mesmo que muitos falam, mas que não existe alguém que está vendo o que ela está fazendo. Elas pensam isso. E o resultado que está acontecendo no planeta Terra, eu posso falar sobre esse momento, né, do meu tempo, dessa geração, é que elas não acreditam que existe um juiz, o único verdadeiro, ele que controla, que conduz, que vê todas as coisas, sonda todas as coisas e que julga todas as coisas diante da sua própria atitude, não do que eu estou pensando, do que eu estou achando. É ele que faz isso. Só que as almas pensam que não existe isso, que isso é conversa. Que não existe alguém que está cuidando, por exemplo, do tempo, da natureza, do ar que eu respiro. Que não existe alguém cuidando das estrelas, da lua, do sol, da chuva, dos pássaros, das flores. As almas não acreditam. Por quê? Porque elas não vê. Como elas não vê esse ser maravilhoso, grande eu sou, aí a maioria das almas vivem nesse corpo na Terra em libertinagem. É diferente de liberdade. Libertinagem. É o que está acontecendo sobre a Terra. E todas as vezes, em todas as gerações, né, que já passaram, e essa que está presente, todas as vezes que acontece algo na vida, seja individual ou no coletivo, ou a nível estadual, municipal, nacional, mundial, para entendermos a mensagem, temos que vigiar. Que tipo de disciplina? Por que ocorreu aquilo? Por que ainda continua acontecendo aquilo? Tem alguém falando conosco, através de analogia, através de situações. E ainda que nós ouvimos falar que o grande eu sou, ele falou que qual o pai que não corrige seus filhos, qual o pai que não disciplina seu filho, qual o pai que não quer o bem dos seus filhos, qual o pai que deixa seu filho sem disciplina, sem correção, com certeza eles crescem, é um bastardo. Então o Criador esteve, está e estará sempre no controle de todas as coisas. E as minhas atitudes e as minhas ações é o que determina o ciclo de vida do tempo da minha moradia na Terra. São as minhas ações, são as minhas atitudes. É simples. O próprio Criador disse, você vigia na plantação, que você vai plantar. Você pode decidir o que plantar na Terra, esse tempo que você está nesse corpo. Mas a colheita, a decisão não é sua. É Ele quem decide o que você vai colher. Mas as almas acham que não. Elas não estão preocupadas. E vivem reclamando, murmurando, sofrendo. Por que disso, por que daquilo, o que aconteceu isso comigo, por que aconteceu, o que eu fiz. E fica pronunciando vários nomes, invocando entidades, divindade, fazendo rituais, procurando regras, procurando na horizontal, em outros seres humanos, resposta para a sua vida. Procurando na horizontal felicidade, prazer, procurando na horizontal aquilo que satisfaz a sua alma. É um desespero. Várias gerações já tentaram dessa forma. Não é o caminho. O caminho é na vertical, na via direta com o Criador. Esse é o segredo. E enquanto as almas não tiverem isso em sua mente, 100%, que realmente existe um Pai, um Criador, que nos criou com um plano, com um propósito, tem um projeto, tem um plano com a minha alma, com a minha vida, e que se eu estiver em comunhão com Ele, a vida, o ciclo, o tempo, o meu período, a minha passagem por esse planeta, por essa terra, será diferente, prazerosa. Enquanto eu não entender isso, que com Ele é possível, sem Ele é só sofrimento. Aí as almas vegetam e confundem e acham que vegetar e viver é a mesma coisa. Vive em sofrimento, como Ele próprio disse em sua palavra. Vive como o filho pródigo, para resumir a história. Se você nunca leu a história do filho pródigo, lê lá a parábola deste filho pródigo. Todos que vivem separados do seu Criador, vivem como o filho pródigo. Alguém pode dizer, mas eu conheço alguém que vive separado do Criador e não vive como filho pródigo, que você não sabe.
Você não sabe a profundidade que uma alma vive no corpo. Você não sabe o que passa na alma. Ninguém tem esse poder para saber, somente o grande eu sou que sabe. E ele diz que a alma que viver separado dele, como filho pródigo, ou que confiar em carne humana onde habita, viveria no lugar do deserto, um lugar escaldante, de sofrimento, e não tem quem muda. As pessoas acham que o sofrimento é aquela que acontece no físico, quando você está vendo um corte, alguma coisa, ou cai alguma coisa. Não é. Há almas que você olha quando ela está andando por aí num corpo, parece linda, maravilhosa, feliz, mas você não tem noção, às vezes sofre há mais de 30 anos. Vive num sofrimento, numa tristeza, numa angústia, numa aflição. Embora eles não venham vivendo, estão vegetando, como dizem, levando a vida, né? Inventam até algumas melodias, né? Eu vou levando e vai me levando e a gente vai levando. Você entende? Então por que o Pai pediu para trazer essa mensagem nesse momento, compartilhar e falou comigo, o grande eu sou? Todas as almas que vivem no nível do filho pródigo vai usufruir e com certeza vai estar envolvido dentro de todos os frutos e as ações e atitudes que o filho pródigo recebia sobre a terra. Não tem como. E não adianta desafiar. Várias gerações já tentaram desafiar o grande eu sou e não tiveram êxito. Você me entendeu? Então o segredo é saber que quando você abre o olho, quando você fecha o olho, o seu Criador sabe o que você está pensando, o que você vai falar, o que você vai fazer, as suas atitudes, quantas pessoas você magoou, quantas almas você magoou durante o ciclo da sua vida, quantas almas você ofendeu, quantas almas você maltratou, quantas almas você abençoou, quantas pessoas você abençoou, quantas almas você enganou, quantas almas você premeditou que elas sofressem, sabe tudo. E ele começou o acerto na terra individualmente. Começou a tratar uma por uma com elas. É um momento de reflexão. É um momento de conversa, como diz por aí no mundão, no pé da orelha. Individual. E às vezes ele permite uma situação que a pessoa fala, nossa, fulano tá, nem vou falar os nomes, parece que tá dormindo. Não, ele está ali tratando com aquela alma ali, conversando com ela. A situação é bem particular, é individual. Quando nós temos um tempo, assim, de conversarmos, como eu estou falando agora com ele, consciente nesse corpo, isso é uma maravilha. É uma benção. Quando ele cria um momento para que realmente eu pare um pouco e fale, olha, soberano, realmente, hoje eu quero ter uma conversa franca na tua presença, não estou lhe vendo, mas sei que o Senhor criou todas as coisas, fico inventando negócio de energia, negócio de explosão, mas eu sei que o Senhor é um Pai maravilhoso, eu estou aqui para conversar amigavelmente, como um filho, e pedir realmente que o Senhor possa me orientar, me ajudar. Quem sabe o Senhor ainda me dá um ciclo nesse corpo de vida diferente. Peço misericórdia, que perdoe realmente as minhas atitudes, as minhas ações. Eu achei que eu poderia conduzir o barco nessa vida, e realmente, com certeza, eu devo ter deixado muitas tristezas, sofrimento para trás, mas eu quero que hoje me acertar, porque Tu és o meu Pai, o meu Criador, o meu soberano, o grande eu sou. Tu és o Pai que me criou e com certeza eu bem próximo de Ti. Eu tenho certeza, se eu tivesse feito isso desde criança, a minha vida teria sido diferente, mas eu creio que como a minha alma ela é eterna, né? Eu quero acertar a partir de agora. Essa é a melhor conversa. É o segredo da vida hoje, viu? Nesse momento. Não fique pensando para amanhã não, que você nem sabe se está incluído no amanhã, seu nome na lista. Na permanência. Então hoje. E aprenda uma coisa, não fique querendo achar que você vai morar eternamente aqui nesse corpinho, no corpo, aqui nesse planeta chamado planeta Terra. Quando que você vai desconfiar? Será que você não está vendo aí? Ou você vai continuar vivendo no rol dos Tomé sobre a Terra? Que o Pai possa, através do teu espírito, né, falar com a sua alma, com você, porque Ele é maravilhoso e um Pai que cheio de riqueza quando Ele procura falar com as almas sobre a terra. Um grande abraço.